Senhor Jesus Cristo seja em vossos corações. Estamos dando início ao auxílio bíblico para a escola dominical, cujo tema é Aprovados por Deus em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos. No capítulo 2 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, dos versículos 1 a 18, do qual fizemos a leitura bíblica em classe, nós encontramos informações importantes. O apóstolo Paulo, ele faz dois contrastes, que são obreiro aprovado versus falsos mestres, como também vaso de honra versus vaso de desonra. Esses dois encontros de personalidade na igreja local permeariam o relacionamento dos crentes em Jesus Cristo, de modo que o objetivo do apóstolo Paulo é orientá-los em como se portarem diante de tal realidade. Nós dificilmente vamos encontrar um discipulado tão abrangente e eficaz quanto o que Paulo conseguiu desenvolver na vida de seu discípulo Timóteo. Com esta visão abrangente acerca do discipulado, Paulo ele teve um esmero no cuidado com a vida espiritual e moral de Timóteo. Ele não se contentava em simplesmente ver Timóteo como um mensageiro ou como entregador de suas cartas nas igrejas por ele fundadas. Porém, o apóstolo Paulo almejava e conseguiu ver no jovem obreiro um verdadeiro evangelista, um ministro do Evangelho. Por isso que no trecho da carta estudada nesse capítulo, nós vamos ver que ele faz ligação com a sessão anterior, estudada no capítulo antecedente, quando o apóstolo declara a sua firmeza na fé em Cristo Jesus, dizendo o seguinte: eu sei em quem tenho crido. Aqui está a firmeza de Paulo, e ele exorta o seu discípulo a seguir o seu exemplo como obreiro e servo de Deus. Nós vamos ver que Paulo envia Timóteo a uma igreja que enfrentava grandes problemas, os mais diversos possíveis, de ordem espiritual, ética e moral. Ali em Éfeso, ali naquela igreja que estava em Éfeso, haviam falsos mestres e falsos ensinos que tinham o objetivo de desvirtuar a vida cristã. Ali tinham, por exemplo, os gnósticos, e eles eram divididos em dois grupos basicamente. O primeiro é que uns ensinavam que seria necessário o homem afastar-se de aglomerações humanas para evitar a contaminação do pecado e que a carne ou o corpo não presta para nada. Só o espírito tinha valor para este grupo de pessoas. Eles eram os ascetas. Com essa visão é que surgiram os monges e os seus monastérios. O outro grupo eram licenciosos e defendiam a ideia de que se a carne não presta, deve ser destruída pela prática de atos imorais, de prostituição, de homossexualidade, bebedeiras e de todo tipo de depravação abominável aos olhos do Senhor nosso Deus. De uma forma ou de outra, os falsos mestres destilavam como uma serpente esses ensinos heréticos que contaminaram muitos crentes. Então, a preocupação de Paulo concernente a Timóteo era muito grande. Por esta razão, Paulo o admoestava, o ensinava a respeito deles. Para ser aprovados por Deus, o obreiro ele precisa suportar os sofrimentos, as oposições, os desafios e, acima de tudo, as tentações. Somente com um caráter cristão íntegro e forjado no relacionamento pessoal com Cristo
é que o ministro do Evangelho, em qualquer de suas funções, pode vencer os embates contra a carne, o mundo e contra o diabo, nosso adversário, que faz de tudo para desestabilizar os servos de Deus, especialmente os que detêm posições de liderança nas igrejas locais. São inúmeros os requisitos exigidos de um bom mensageiro do Senhor Jesus Cristo, uma vez que desempenha o papel de arauto do rei. Por outro lado, para que lhe demos tão alto qualificativo de um bom pregador, precisa ele preencher certas exigências que são indispensáveis ao seu ministério. Entre outras, que ele possua grande piedade e seja homem de oração, portador de dons naturais, cultura geral e específica e habilidades, especialmente com a palavra do Senhor Jesus Cristo, que ame ao Senhor e que também ame as almas, que tenha uma vida espiritual plena, pois o batismo do Espírito Santo é ponto de partida e imprescindível. Nós vamos encontrar, sem dúvida alguma, em Éfeso, os falsos mestres que apreciavam provocar discussões entre os crentes, visando suscitar dúvidas quanto à sã doutrina, que é a palavra do Senhor Jesus. Por esta razão, o apóstolo Paulo, ele vai dizer a Timóteo o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. São várias as características marcantes de um obreiro aprovado por Deus. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos apresenta duas qualificações que são fundamentais e indispensáveis para essa aprovação do obreiro diante de Deus. A primeira dela é que não tem de que se envergonhar. Paulo se dirige a Timóteo, dando a ele um conselho pessoal. Ele se referia ao testemunho que um obreiro cristão deve demonstrar. Lembremos que Jesus nos ensinou que o crente, o cristão, é o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o crente em Jesus Cristo, mas especialmente o obreiro, o líder na obra do Senhor, deve ser referência para o mundo. Entre outras coisas, o apóstolo Paulo diz que o bispo, que o ministro, ele deve ser irrepreensível, ou seja, de conduta ilibada, que não apresente exemplo negativo de atitude ou ação que desabone a sua conduta. O obreiro fiel, além de não se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, que é o que Paulo disse em Romanos 1,16, ele também não tem de que se envergonhar em sua conduta, em seu procedimento pessoal, e não tem o que esconder ou ocultar por ser desonroso em sua vida. Outro ponto importante, outra qualificação que Paulo apresenta nesse texto é: maneja bem a palavra da verdade. O verbo manejar tem o sentido de trabalho prático, de manejo, de operacionalidade. Manejar bem quer dizer saber trabalhar um instrumento com eficiência, com capacidade e competência. No caso do manejo da palavra do Senhor Jesus, por parte do obreiro, remete-nos àquele servo de Deus que sabe usar a palavra no momento certo e de forma correta na hora certa. Ao falar para um doente, por exemplo, moribundo,
O pregador, o obreiro, o que visita, precisa ter o máximo de cuidado. O doente espera uma palavra de conforto, mesmo que esteja à beira da morte. Se o pregador vai falar para pessoas não evangélicas, precisa ter muito cuidado no manejo com a palavra de Deus. Evangelizar é lançar a rede para pescar os peixes do mundo para Cristo. Alguns pregam muito, mas não sabem alcançar com eficácia o coração dos ouvintes na unção do Espírito Santo e apenas emitem imprecações duras contra aqueles que ouvem. Além de Paulo encorajar Timóteo a ser um obreiro aprovado, o apóstolo Paulo recomenda que ele evite os falatórios profanos que produziriam maior impiedade. E Paulo chega até mesmo a citar o nome de 2 falsos mestres chamados Himeneu e Fileto, pois segundo ele, a palavra desses homens era tão má que haveria de roer como gangrena. A gangrena é uma enfermidade que destrói a carne de uma parte do corpo físico. Paulo estava dizendo que a heresia destrói a carne ou destrói o tecido espiritual da igreja, causando uma espécie de necrose espiritual. Esses falsos mestres, que já tinham sido outrora cristãos, eles desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Era com isto, sem dúvida, que em Éfeso os falsos mestres, eles apreciavam provocar discussões entre os crentes, visando suscitar dúvidas em relação à sã doutrina. Por esta causa, Paulo já havia encorajado Timóteo quanto à salvação. Paulo já havia exortado a Timóteo quanto à necessidade da perseverança nos caminhos do Senhor, bem como na relação da apostasia de muitos que, atraídos pelos falsos mestres, se afastaram da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz a Timóteo que ele estava trazendo, ou deveria trazer, estas coisas à memória, para não se envolverem em contendas de palavras que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. É interessante que uma das características básicas desses hereges ou desses apóstatas é que eles se designam donos da verdade, de terem descoberto a última revelação de Deus no momento. Normalmente esses mestres são presunçosos, arrogantes e até mesmo agressivos. Valem-se eles da lógica humana, da retórica, das argumentações aparentemente fundadas na Bíblia para impressionar os crentes incautos que, via de regra, não gostam de estudar a gloriosa palavra de Deus. Muitos deles sequer leem a Bíblia, não gostam de forma alguma de folhear a palavra do Senhor. Quando muito, fazem isto no momento do culto, em que o dirigente convida a igreja para a leitura oficial. Depois disso, fecham o livro sagrado e só o abrem na próxima semana, no próximo culto, quando o dirigente há de fazer a leitura novamente. Então Paulo admoestava a Timóteo quanto a isso, para que ele fosse um obreiro aprovado por Deus, preparado para enfrentar estes falsos mestres que introduziam ou procuravam introduzir na igreja um falso ensino da palavra de Deus. No capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, no versículo 20, o apóstolo Paulo usa a seguinte expressão: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra
outros, porém, para a desonra. Grande casa era o tipo de residência de homens ricos. Ou seja, nesse texto sagrado, o apóstolo Paulo, ele faz uma outra analogia, dizendo a respeito da variedade de artigos em uma próspera casa antiga. Existem artigos caros, como os vasos de ouro e de prata, mas existem também aqueles que são baratos, como os vasos de madeira e também de barro. Alguns servem para a honra, para propósitos nobres, como, por exemplo, para serem admirados pelos convidados durante um banquete. Alguns servem para a desonra, a propósitos humildes, comuns, como, por exemplo, conter o lixo que será eliminado. A metáfora era comum nos tempos de Paulo. Tanto no Antigo Testamento, nós vamos encontrar em Jeremias capítulo 18, os versículos 1 a 11, como também no Novo Testamento, Paulo usa em Romanos capítulo 9, dos versículos 19 a 24. Mas a aplicação do apóstolo Paulo nesse contexto é nova. A expressão que ele usa, dizendo, de sorte que, no início do versículo 21, liga a aplicação desta analogia ao versículo 19, que diz que qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se alguém se purificar destas coisas, do reino do ignóbil, ou seja, do falso ensino, essa pessoa será um vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Somente o vaso santificado e idôneo, nobre e honorável, é que possui o mais elevado valor na casa do Senhor. O que importa não é o valor dos vasos em si ou do material do qual são feitos, mas o conteúdo de cada um. Então, a fim de se enquadrar neste perfil, cada um deve ser santificado para a boa obra, isto é, separado para os propósitos sagrados, afastando-se dos ensinos e da prática do mal. No capítulo 2 e versículo 22 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele deixa o seguinte conselho: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Aqui o apóstolo Paulo insere uma advertência para a vida pessoal de Timóteo. Paulo sabia que Timóteo poderia ser alvo dos ataques perniciosos na área das tentações carnais. Mesmo Timóteo não estava imune ao assédio do maligno por meio de convites e insinuações perigosas perpetradas pelos agentes de Satanás contra os jovens cristãos. Sendo Timóteo solteiro, certamente ele era visado por mensageiros e mensageiras do diabo para a prática do sexo ilícito. Por esta razão, o apóstolo Paulo, ele se refere aqui nesse texto aos desejos ilícitos da mocidade, principalmente na área da sexualidade. Essa solene exortação de Paulo é de grande valia para os dias atuais e podemos aqui tecer um comentário interessante, porque a juventude cristã está sendo muito prejudicada no que concerne à pureza de pensamentos e na área do sexo. Acontece que a filosofia liberalista e o relativismo têm causado grande estrago no meio dos jovens evangélicos, como também as redes sociais, os sites de relacionamento e de entretenimento, eles oferecem um livre espaço para a interação sexual virtual e principalmente a pornografia. Muitos jovens, e por que não dizer até mesmo
os adultos, têm sido laçados pelas redes da fornicação, do adultério e da prostituição virtual. Há alguns anos passados, pesquisas indicavam que cerca de 50% dos jovens evangélicos praticavam sexo antes do casamento. Nos dias atuais, nos Estados Unidos, uma pesquisa indicou que cerca de 63% dos solteiros praticam sexo antes do casamento. No Brasil, estas pesquisas, que não são oficiais, indicam que até 57% dos jovens evangélicos praticam sexo antes do casamento. Mesmo que esses índices possam sofrer algum tipo de ajuste, indica que grande parte dos jovens evangélicos não valoriza a virgindade como indicador de pureza moral. E isto é algo preocupante nos dias atuais, porque ainda que não haja um texto bíblico que fala explicitamente dizendo que não se deve fazer sexo antes do casamento, porém a Bíblia nos mostra que há inúmeras referências que indicam que o sexo antes do casamento é fornicação. O casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher que decidem unir-se pelos laços do matrimônio. É uma instituição divina criada por Deus no princípio de todas as coisas ao criar o homem. Deus não uniu dois adolescentes ou dois jovens, mas uniu um casal com todas as potencialidades mentais e físicas para um relacionamento conjugal, visando formar uma família e perpetuar a espécie humana. Paulo dá conselho a Timóteo que ele deva seguir a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. De um lado, o jovem obreiro deveria fugir dos desejos ilícitos da mocidade, mas deveria também saber com quem acompanhar-se para servir a Deus com pureza e santidade. Timóteo deveria seguir a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Já na primeira carta, o apóstolo Paulo dera exortação idêntica a Timóteo, acrescida de outros termos de grande valor. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. A repetição desta recomendação reflete o cuidado e a preocupação de Paulo com a integridade espiritual do jovem Timóteo, que era um jovem obreiro. O salmista também tinha essa visão acerca de companheiros. Um servo de Deus deve buscar. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Certamente, as amizades ruins, mesmo na igreja local, têm sido motivo de desvio, de morte espiritual para muitos crentes, em especial os jovens e adolescentes. A liderança cristã é um desafio de grandes proporções. A igreja, mesmo no sentido local, não é uma empresa que se rege por lei de regras formais, embasadas nos princípios jurídicos. A igreja local precisa de normas, no sentido da administração eclesiástica, mas sua lei maior é a palavra de Deus. E por essa razão, nós como ministros do Senhor, não podemos perder tempo com outras coisas. Ou seja, nós devemos focalizar a palavra do Senhor Jesus Cristo, ensinando os princípios da sua palavra à igreja. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus, ela faz com que
tenhamos temor no coração e não venhamos a cometer deslizes que muitas vezes muitos crentes estão praticando, estão vivendo na prática do pecado e deixando a permissividade entrar no seu coração, na sua vida cristã, se esquecendo da gloriosa palavra do Senhor. Nós vamos verificar que o apóstolo Paulo, na sua preocupação com a formação ministerial de Timóteo, ele enfatiza que Timóteo ele precisa ser aprovado por Deus, ele deve estar preparado para combater as heresias, os falsos profetas, os falsos ensinadores que lutam para desregrar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, no nome de Jesus, que possamos atentar para o princípio básico da palavra do Senhor. O subsídio didático da nossa lição vai nos dizer o seguinte: quantas vezes perdemos tempo com temas sem importância? Por exemplo, coisas como o tamanho da arca de Noé, o comprimento da roupa do sacerdote e etc. Muitas vezes não nos apropriamos do princípio da palavra. Um exemplo clássico são as parábolas de Jesus. Quando deveríamos, por exemplo, na parábola do filho pródigo, focar o princípio do reconhecimento da miséria humana e de seu pecado e de um verdadeiro arrependimento, gastamos tempo no comportamento do irmão mais velho, da postura do pai e etc. Não que isso não seja importante. Por isso, é importante estudarmos bem qualquer passagem bíblica a fim de termos o pleno domínio sobre o que é essencial ensinarmos e o que são informações secundárias. E lembre-se, o obreiro aprovado pelo Senhor busca apontar tão somente o Senhor e não ele mesmo. Que Deus abençoe e até a próxima.